Tudo bem? Olá, queridos, graça e paz, muito bom dia. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online do dia de hoje, dia 13/11/2025. E nós estamos em Jó 16:19 e Hebreus 4, e o verso de número 14 hoje, ok? E diz assim, eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Hebreus 4 diz, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e tenhamos firmemente a nossa confissão. Esse versículo de hoje nos fala muito a respeito do motivo um dos motivos do descanso do cristão e daquele que confia em Deus. Por que ele tem que estar em descanso? Por que ele vive uma vida, de certa forma, em descanso diante de Deus? Tendencionado a estar longe das preocupações. Porque nós temos uma testemunha. O que significa isso? Deus está no céu, olhando tudo a respeito da nossa vida. Olhando todos a respeito da nossa vida. Olhando as mínimas coisas ao nosso redor a respeito do nosso viver, do nosso existir, da nossa realização, da nossa existência. Deus está vendo tudo. Deus está sabendo tudo. Deus está movendo tudo. Deus está tocando em tudo. Deus tem acesso a tocar em tudo. Deus tem poder de agir em tudo. Quando Ele tem todo o poder, em todas as coisas, pequenas e grandes, maiores, incluso as que estão nas alturas, ou seja, os motivos e os moveres espirituais que vão além apenas do que o entendimento humano e de que a reação humana. Quando nós entendemos que Deus é a testemunha nos céus, como Jó disse, eis que também agora a minha testemunha, ou seja, o único que pode defender, ajudar, entender, auxiliar, socorrer é só Deus, não tem outro. Então, essa testemunha está nos céus, que é Deus. E aí, essa realidade dentro da mente, especificamente em nós, cada dia ela vai trazendo para nós aquilo que é o descanso. Se Deus sabe tudo, Deus conhece as minhas razões, Deus conhece as minhas preferências, Deus conhece as minhas preocupações, Deus conhece o histórico do meu viver, Deus conhece aquilo que é o que eu preciso, Deus conhece tudo. Se Deus conhece e Ele está sobre todas as coisas, nos detalhes, então eu vou descansar. Aquele que confia em Deus entra no descanso. Porque não só Deus conhece pelo fator de saber, mas de ter ciência das coisas. O que é ter ciência das coisas? Entender a raiz de estrutura de como começou, como que funciona. Ele é o profissional de todas as áreas. Esse é Deus. Um profissional de medicina entende o que o sintoma o médico entende o sintoma do paciente. Da mesma forma, Deus é profissional em todas as áreas e Ele é a nossa testemunha externa e a nossa testemunha interna de todas as áreas. E aí Hebreus 4,14 diz, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que agora entrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aqui continua falando da testemunha, que é Jesus. Jesus como sacerdote celestial. O que é um sacerdote? É aquele que mantém, que faz a manutenção das coisas diante de Deus. Só que Jesus é um sacerdote não apenas físico, terreno, planetário, para pessoas na terra estarem com Deus. Mas ele é um sacerdote celestial, porque ele cuida da manutenção
de toda a criação para Deus. Então é de todos os planetas, dos universos, daquilo que está dentro e fora do universo, das criações, das essências. Ele mantém toda a existência em manutenção para com Deus, no serviço sacerdotal celestial. Quando esse serviço sacerdotal celestial ele é exercido por Deus, ele é a nossa testemunha, não só em fator de ver o dia a dia nosso externo e acompanhar, mas de sentir e saber o histórico de vida que não é vista e vida que inclui as formações das essências dentro de nós, por exemplo. Formação de um pensamento, formação de um sentimento, formação de uma reação física, formação de uma expressão, formação do corpo físico, daquilo que se gera, né, dentro do corpo físico, as reações do que se ouve, do que se vê, do que se fala. Então, tudo aquilo que vai formando dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma e nas reações das nossas obras do corpo físico, aquilo que obramos e o que não, o que conseguimos, o que não, tudo isso existe um que acompanha como testemunha fiel, sacerdote criador, que é Cristo Jesus. Ele não só nos formou, mas ele formou algo que ele consegue visitar, né? Por isso que nós somos o templo do Espírito de Deus, porque ele nos formou e ele nos visita, não só por fora, mas por dentro. E quando ele nos visita, ele é a fiel testemunha daquilo que precisamos, do porquê reagimos, o que fazemos, o que estamos preferindo, o que tivemos de auxílio, o que não tivemos, o que fomos negligenciados, aquilo que não pudemos fazer. Tudo isso temos um grande sumo sacerdote, tanto uma testemunha como um que nos mantém, não só em palavras, mas como sacerdote de todas as essências nossas, espirituais, emocionais e físicas, em manutenção diante de Deus. E ele não só nos mantém, como ele intercede por nós, ele busca auxílios para que nós sejamos mantidos em Deus. E ele está nos céus, na presença de Deus, no lugar de toda a fonte da vida que é Deus. Por isso nós podemos estar firmes na nossa decisão, confissão, definição diante de Deus, de que Deus, sabendo tudo, a ele pertence toda a glória, toda a essência daquilo que ele quer fazer. Se ele quiser operar, se ele quiser trabalhar, se ele quiser decidir algo, nossa vida está nas mãos de Deus Jeová. O que nós não negamos é a palavra e a escolha da palavra de Deus em nossa vida todo o tempo. Ok? Então, isso nos traz a razão do descanso. Se Deus sabe tudo, se Deus conhece os mínimos detalhes, se Deus não passou desapercebido por nada, se toda a verdade está conhecida diante de Deus, eu não preciso pensar em mais nada, eu não preciso ficar apreensivo com mais nada, eu não preciso decidir nada que não seja fora da palavra, que não seja aquilo que esteja na palavra de Deus. O que está fora não interessa. Por quê? Porque Deus é soberano e ele é testemunha de todas as reações e todos os acontecimentos do passado, do presente e do futuro. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Essa então foi a nossa mensagem de hoje, aquilo que o Espírito Santo tem falado, a razão do nosso descanso, uma das razões. E que possamos estar permitindo que Deus tome controle de todas as coisas sempre, cada vez um pouco mais. Forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.